Irmãos, antes de ler o texto sagrado, eu só quero lembrar a vocês que nós estamos reunidos após um longo tempo de estar aqui na igreja, não é? Pela segunda vez. Domingo passado, o reverendo Bruno pregou no texto de Efésios capítulo 2, e daqui a pouco a gente vai ler o texto e mais uma vez falar sobre a vida da igreja. Nosso planejamento desde o ano passado era que começássemos o nosso ano pregando sobre o que é a igreja, quais as características da igreja de Jesus Cristo. Então eu vou fazer deste o último sermão dessa série. Embora a gente tenha aí tido um intervalo de quase 3 meses, nós vamos fechar esse ciclo e essa série sobre igreja com esta mensagem, com este momento de estudo da palavra desta noite. Então, digo isto para que os irmãos que nos acompanham, tanto aqui quanto em casa, saibam que isso faz parte, essa mensagem faz parte de uma proposta de apresentar aspectos diferentes da vida da igreja, que nós começamos no início do ano, lá em fevereiro, fizemos em março, e deveríamos ter terminado no final de março, mas foi-nos impossível, fazer isso por conta dessa pandemia. Então o reverendo Bruno pregou no domingo passado e eu prego agora para encerrar esse tempo de reflexão sobre o que constitui a igreja, quais as características da igreja. Então, dito isto, feita essa introdução, quero convidar todos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 80. Salmo de número 80. E com a leitura desse salmo vai ficar bem claro, logo que a gente lê o salmo, por que o reverendo Bruno escolheu textos tão amarrados à ideia de planta, não é? De videira, uma videira que é Cristo verdadeira em João 15, depois uma videira plantada pelo Senhor lá em Isaías 5, mas que não deu uvas boas. E depois a ideia de sermos enxertados na oliveira, uma outra analogia de planta para falar do povo de Deus. O Salmo 80 também apresenta o povo de Deus como uma videira. Então, acompanhe a leitura que eu hei de fazer desse Salmo de Asaf. Diz assim a palavra do Senhor. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até o rio. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o teu povo, sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos orar mais uma vez, pedir iluminação do Espírito Santo de Deus para que esse texto venha ao nosso coração de forma vívida e verdadeira. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra e suplicar a iluminação do teu Espírito, para que as maravilhas da tua lei sejam descobertas aos nossos olhos. E um texto como esse, que tem aspectos que nos parecem tão distantes, seja aproximado de nós e seja trazido à nossa realidade, tanto de Igreja Presbiteriana do Parque das Nações, quanto daqueles que nos ouvem pela internet.
Que o Senhor abençoe o coração de cada um dos teus filhos, que precisa entender melhor e cada vez mais o que é que o Senhor está fazendo com o teu povo e como nós devemos ser conformados à tua vontade. Então ensina-nos mais uma vez nesta noite. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu intitulei a mensagem desta noite, Restaura a tua vide. Um pedido, uma súplica ao Senhor, baseada numa ideia que é repetida 3 vezes nesse salmo. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Eu quero começar essa mensagem destacando a preocupação que a gente tem com a saúde da igreja, que deveria ter com a saúde da igreja. E já vou adiantando que muito do que eu vou dizer no começo dessa mensagem é tirada de um livro que eu acho que de forma bastante perspicaz, levanta alguns indícios de que às vezes as igrejas que são zelosas por algumas coisas perdem o foco em outras, elas perdem aquilo que é primordial. Nem sempre a gente se dá conta da nossa falta de saúde. O livro a que eu me refiro chama-se A Treliça e a Videira. A Treliça e a Videira é um livro sobre a saúde da igreja. E ela questiona algumas práticas comuns e levanta a preocupação primordial com o discipulado, o fazer discípulos, como sendo o enfoque principal da igreja. E a razão pela qual o livro tem esse nome é porque ele usa a analogia da videira como aquela planta que precisa de uma treliça, né? A treliça é a estrutura necessária para uma trepadeira crescer. A videira é um tipo de trepadeira e ela não cresce e frutifica se não tiver uma estrutura. Quem já viu, né, a videira ou a parreira, sabe que a gente precisa ter aquela estrutura para ela ir crescendo e frutificando e os cachos virem como resultado dessa estrutura. Então essa é a analogia que o livro usa para falar que é necessário ter estrutura na igreja, não é? Mas o enfoque tem que estar na vitalidade da videira, que é o organismo, antes do que na estrutura da treliça, que é a organização. Então o ponto é que a gente pense e pegue a ideia da treliça e da videira para dizer assim: a igreja precisa tomar cuidado para não se preocupar demasiadamente com a treliça, isto é, instituições, estruturas, e menosprezar a importância do organismo. Eu quero chamar a sua atenção para a ideia de que, muitas vezes, a organização parece ofuscar o organismo. Na prática, isso parece acontecer. Ministérios cristãos, é verdade, precisam de alguma estrutura, tá? Precisam de organização, eu não estou negando isso. E nós não vamos falar contra a necessidade de organização. Nós precisamos de finanças, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de gerenciamento, nós sabemos disso. E isso não é errado, isso em si não é ruim. Porém, à medida que a igreja cresce, e agora a IPPN com quase 60 anos de vida, já passou da fase de ser pequenina e ganhou um tamanho maior. À medida que a igreja cresce, a estrutura tende a ficar mais complexa. Não é? Essa é a verdade. A gente começa a ter mais comissões, mais departamentos, mais programas para diferentes faixas etárias e grupos de interesses. Vai visitar uma igreja grande, por exemplo, tem programação para tudo quanto é tipo de interesses, não é? Porque parece que a demanda exige que você tenha programação para esse tipo de pessoa, para esse tipo de faixa etária, para esse tipo de interesse. Tem os solteiros de mais idade, tem os solteiros de menos idade, tem programação para viúvas, tem programação para isso, para aquilo. Em igrejas grandes eles ficam, parece que cresce a estrutura de forma exponencial, projetos sociais e assim por diante. E esse é o momento em que a obra da treliça tende a predominar sobre a videira. Esses são os momentos em que, se a gente não atentar para aquilo que é a igreja na sua essência, a treliça vai predominar sobre a videira. A gente se esquece de que a vida, não é que a gente não saiba, a gente se esquece de que a vida e o crescimento estão no organismo. E eu digo isso porque eu sei que você sabe isso. Eu não estou aqui assumindo que você não saiba. E eu também sei. Mas às vezes a gente se preocupa tanto com a estrutura, tanto com aquilo que é necessário fazer para algo acontecer, porque a obra da treliça, ela impressiona, ela é mais visível,
A gente não enxerga organismo, sabe? A gente enxerga efeitos do organismo. O que a gente enxerga, na verdade? A estrutura. Quando você chega num lugar, você fala assim, uau, que igreja bonita, não é? Você enxerga a estrutura. E pelo fato da gente enxergar a estrutura, a gente enxerga atividades, funcionamentos, acontecimentos. Por causa de enxergar a estrutura, às vezes a gente é tentado a gastar mais tempo planejando, elaborando, gastando tempo com a treliça. Mas quando, na verdade, a treliça devia ser a menor possível. Deveria ser apenas aquilo que é necessário para sustentar a videira. E a planta é que deveria estar em evidência. Se você for para um lugar em que a treliça é tão bonita que parece que murcha o impacto da planta, então as coisas foram invertidas. O que tinha que ser bonito ao chegar numa plantação é ver a videira e falar, que linda! É interessante ter essa estrutura aqui também. Ela é necessária para ela frutificar desse jeito. Mas que planta linda! É assim que tinha que ser visto. Né? O que deveria impressionar é a videira, a vitalidade da videira em contraposição à estrutura da treliça. Por isso, o que eu quero destacar nessa noite é como nós costumeiramente e sem nos aperceber, nós nos envolvemos com o funcionamento da igreja e às vezes perdemos de vista aquilo que constitui a vida da igreja. E sabe o que eu acho? É que em tempos de pandemia isso tem ficado mais nítido. Se a gente amava a estrutura, não ter a estrutura está cortando o coração. Porque talvez a gente esteja perdendo de vista a necessidade de investir no organismo, na videira, mais do que na treliça. A maioria dos membros, quando chegam na igreja, se encaixam nas comissões e departamentos, enquanto a obra de fazer a videira crescer recai sobre poucos. Pensa bem, se a gente fosse falar assim, quantos da IPPN trabalham diretamente ligados ao crescimento da videira? Talvez a gente contasse um número reduzido. A impressão que dá é que muita gente constrói a treliça e alguns poucos trabalham com o crescimento da videira. Não deveria ser assim, não é? O foco precisa mudar de preservação de programas e estruturas tradicionais para o cuidado de discípulos, para fazerem pessoas mais parecidas com Cristo Jesus. Então, nesta noite eu quero chamar a atenção sobre a necessidade de uma mudança de mentalidade. E eu já digo aos que estão presentes e aos que estão nos ouvindo em casa, que o que eu estou falando aqui não é complexo de entender, mas certamente não é seguido pela maioria das igrejas evangélicas. A gente perde o foco com relativa facilidade. Então, o meu desejo é que a gente seja levado a refletir sobre como é que nós focamos em treliça sem nos aperceber, não é? Então, deixa eu falar da necessidade de uma mudança de mentalidade. Como a gente precisa de uma mudança de mentalidade. E quando eu falo de mudança de mentalidade, eu estou me referindo a uma palavra bíblica que a gente conhece bem: arrependimento. Arrependimento literalmente é mudança de mente. A palavra grega significa mudança de mente. Então quando eu falo mudança de mentalidade, não é só aprender coisas, é realmente ter uma percepção diferente do que é igreja. A minha oração é que nesse tempo de pandemia Deus corrija algumas percepções nossas, se necessário for, para que a gente volte mais saudável. Mas para isso tem que haver uma mudança de mente, uma mudança de percepção. Para a gente suplicar por saúde, a gente tem que reconhecer nossa falta de saúde, não é? Lembra que Jesus disse assim: eu não vim para os que são sãos, eu vim para os que são doentes. Mas isso é difícil, os fariseus não se viam doentes, por isso que eles rejeitavam Jesus Cristo. Eles não reconheciam a necessidade. Não é que eles não estivessem doentes, eles estavam, mas não reconheciam. Aqueles que reconheciam, que chegavam assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O filho de Davi tinha misericórdia e expressava a sua graça para com aqueles que eram reconhecedores. Então, eu creio que a gente precisa de um reconhecimento de que, sem que a gente se aperceba, nós enfatizamos demasiadamente a estrutura e às vezes nós temos carência de saúde eclesiológica. Jesus Cristo veio para os que são doentes,
E eu quero aqui reconhecer junto com os irmãos nossas enfermidades como um pré-requisito necessário para que a gente seja tratado por Ele. Se a gente não reconhecer nossas enfermidades, a gente não aproveita do seu banquete. O seu banquete é reservado para quem está sendo chamado à festa. E Ele não chama gente digna, Ele chama gente indigna, que vem vestida pela justiça dEle para se apresentar diante dEle e receber do seu banquete. Deixa eu dar alguns exemplos de mudança de mentalidade que teria que acontecer no nosso meio, e eu rogo a Deus que aconteça. De novo, ideias tiradas desse livro, Trelice e a Videira. Faz a gente pensar bastante sobre o tipo comum de funcionamento da igreja. Eles falam assim que nós temos que mudar a nossa mente do realizar eventos para o treinar pessoas. Mudar a mente do realizar eventos para o treinar pessoas. Veja, a gente precisa buscar aquilo que é mais duradouro. Quando eu falo sair da mentalidade de produzir eventos para treinar pessoas, é porque eventos não são duradouros, como diz o próprio nome, são eventuais. E eles não têm que ser o alimento rotineiro da vida da igreja. Eu quero mostrar, e aqui eu estou fazendo uma autocrítica, eu não estou batendo nos outros, estou batendo na gente. Prova de que, sem a gente se perceber, né, a gente às vezes se preocupa mais em eventos, em estrutura, antes do que em treinar pessoas, é que as sociedades internas pensam anualmente em programação. Programação. A gente pensa em como preencher as programações, algumas das quais são até boas, e no sentido de serem voltadas para capacitação, mas a gente não vê como frutos, com frequência, a ideia de discípulos crescendo. Programações que geram crescimento nítido e observável de discípulos de Cristo. O que eu quero mostrar é que programações sempre ocupam, mas nem sempre edificam no discipulado cristão. Não é errado a gente ter ocupação, mas se a gente tem gastado mais tempo ocupado e menos tempo crescendo de forma visível, a gente precisa rever nossas programações. Veja que realização de atividades não é evidência de crescimento. A gente pode ser cheio de atividade. Tem pessoas que são super envolvidas com coisas da igreja e ainda assim não crescem espiritualmente. Mostrando que ativismo não é prova de piedade, não é prova de crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, eventos, e ainda tem mais, o livro destaca de maneira bastante interessante uma verdade. Eventos normalmente não atingem a maioria incrédula. Não é? E outra, eles se fundamentam nos dons de poucos. Pode ver, eventos normalmente são organizados por poucos para bastante gente. Eles não promovem uma interação e um serviço mais envolvente de várias pessoas. É como se poucos empurrassem o carro de boi e o resto todo mundo sentasse em cima. Eventos são assim. E isso não é o que promove crescimento da igreja, um crescimento saudável. Eu sei que eventos são pensados em prol de pessoas, eu não estou dizendo que eles são errados, tá? Mas a gente pode ficar tão tomado pelos arranjos do evento que a gente se esquece que o principal é o treinamento de pessoas. Eu vou dar um exemplo bem simples. Talvez a esposa ou você já se pegou tão preocupado em receber alguém, em preparar tudo para receber alguém, que a gente curte um pouco menos do que deveria a presença das pessoas. Sabe quando a gente cuida demais da casa e curte de menos a visita? Esse é um exemplo, não é? Eu creio que quando Jesus Cristo chamou a atenção de Marta, Ele está dizendo assim, pensa menos em treliça, Marta, pensa mais em videira, não é? Entende? A gente consegue fazer isso, a gente consegue tirar os olhos daquilo que é mais significativo. Segunda sugestão de mudança de mentalidade, a gente tem que mudar a nossa mente do preencher lacunas para o promover o crescimento de novos obreiros. Repito, mudar a mente do preencher lacunas para o promover o crescimento de novos obreiros. O que eu quero dizer é que a gente tem que ter uma preocupação mais voltada para pessoas antes do que um pensamento estrutural. Quando a gente tem um paradigma estrutural, a gente parece que está sempre no modo manutenção. Vence o ano, diretoria acabou, o que você faz? Acha gente para preencher diretoria. É errado ter diretoria? Não, mas às vezes é um desespero para achar alguém para encaixar. Percebe? Porque a gente fica focado em modo manutenção, né? Em repor quem é que vai ficar na posição tal.
a gente sempre procura quem preenche as vagas. Todo final de ano essa parece ser a preocupação. Quem é que a gente vai colocar na diretoria? Quem é que vai ficar nessa comissão? Quem é que vai ficar nisso, naquilo? E é errado ter comissão? Claro que não. É errado ter diretoria? Claro que não. Mas quando isso ocupa e preocupa a gente está focado mais em estrutura do que em pessoas. Vou fazer uma crítica que eu sei que vai doer para os que nos ouvem e que amam o trabalho do presbitério, mas é verdade. Nossas reuniões de presbitério, às vezes, acabam procurando quem ocupe cargos, mesmo quando determinada secretaria não foi devidamente exercida. Quem é? A gente precisa de um nome para a secretaria tal. Por que você precisa encaixar? Se nem relatório teve daquela diretoria. Você percebe como a gente entra no modo de pensar em estrutura e esquece do organismo? Isso acontece no nosso meio. Gente bem intencionada, eu sei, mas isso acontece com a gente, não é com os outros, é com a gente. Nós pensamos em estrutura de forma fixa. A gente não pensa em estrutura que se adeque às pessoas. Parece que estrutura é imexível. Não pode mexer, mas como assim? Temos 65 anos de história, percebe? A estrutura é imexível. A gente não pensa que a estrutura está ali para sustentar o organismo. A estrutura tem que estar ali para sustentar o organismo. O propósito dela é esse. A gente tem que pensar em estrutura se adequando às pessoas. Se as funções pré-estabelecidas, vamos supor assim que a gente tenha cargos na igreja, alguém chega e fala assim, pastor, eu vim aqui, eu gostaria de trabalhar. Aí você fala assim, cargo tal, ocupado. O irmão está com o outro irmão. Irmão, não tem nada a fazer, sinto muito. Pensamento errado, né? Claro que é. Claro que é errado. Por quê? Porque a gente está pensando em estrutura fixa. A estrutura deveria funcionar para o crescimento de líderes. Mas a gente faz errado. A gente esquece de que se o papel principal da igreja é promover discípulos de Jesus Cristo, nunca os cargos todos deviam estar ocupados. Mas a gente pensa assim, que a gente pensa em estrutura fixa. Nós buscamos líderes prontos sem capacitá-los. Por exemplo, e eu estou falando agora aqui com tristeza, não só a vocês, mas aos meus irmãos presbiterianos e de outras igrejas evangélicas que ouvirem. Quantos que são colocados na posição de oficial foram treinados para isso? Previamente treinado. A gente quer que o líder venha pronto. Errado. A gente não pensa em treinamento, em preparo, em andar junto, em fazer discípulo, para que ele chegue na hora e esteja devidamente acompanhado. Então a gente preenche lacunas antes do que promove o crescimento de novos obreiros. Terceira e última sugestão de mudança de mentalidade. Nós precisamos sair do buscar o crescimento da igreja para o desejar o crescimento do evangelho. Repito, mudar do buscar o crescimento da igreja para desejar o crescimento do evangelho. Presta atenção, o Novo Testamento fala pouco sobre crescimento de igreja, mas ele fala muito sobre crescimento do evangelho ou da palavra. Não é? A ideia é que nós estamos envolvidos em algo maior. Quando a gente gasta tempo e recurso em treinar líderes, às vezes a gente pode ficar meio assim, ciumento do nosso patrimônio. A gente fica com medo de perdê-los. Quando a nossa mentalidade tinha que ser não restrita, como se o nosso pessoal fosse nosso. Nós fazemos parte de algo maior, deveríamos pensar com uma perspectiva mais universal do que particular. A ideia o nosso alvo tinha que ser exportar pessoas treinadas, já pensou? Perdemos fulano de tal, mas vai ser uma bênção onde ele estiver. Exportar pessoas treinadas, antes do que acumular pessoas treinadas. Inclusive, quando a gente só quer acumular e não quer perder alguém, a gente é uma igreja inchada, e a gente sabe que igreja inchada não é saudável. Né? Igreja inchada não é saudável. Eu estou apenas expressando uma maneira de pensar que nem sempre nós atentamos para ela. Uma igreja saudável é capaz de continuamente produzir pessoas que servem à igreja universal. Isso seria evidência da saúde da nossa igreja e de outras igrejas. Portanto, o que eu estou clamando nessa noite é que a gente atente para essa necessidade de mudança de mentalidade, em ter estratégias focadas em pessoas, em sair dessa ideia de manutenção de estruturas e pensar no discipulado que faz discípulos de Cristo. Nosso enfoque precisa ser em cuidar de pessoas antes do que em preencher ministérios ou focar em estruturas. Essa é a ideia, essa é a mudança de mentalidade.
Agora eu quero olhar para o nosso texto e como é que ele pode nos ensinar. Se a gente tiver um espírito quebrantado pela necessidade de mudança da mentalidade, então esse texto vai falar conosco. Esse texto ele é próprio para nos explicar um tempo no qual Israel estava quebrado. Estava quebrado. E reconheceu que estava quebrado. Asaf aqui, o salmista, reconhece que Israel está quebrado. E precisa do auxílio do Senhor. Então, o Salmo 80 é uma súplica por restauração, mas é uma súplica de quem reconhece, se enxerga, se vê carente de saúde. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto desse salmo para você entender onde é que os versos se encaixam. A ideia aqui do salmo é um lamento comunitário, é como se o povo de Deus estivesse todo lamentando o que aconteceu. Sabe, Israel deixou de, como nação, refletir a beleza e o esplendor do seu Criador. Por conta disso, Deus trouxe castigo tanto ao reino do norte quanto ao reino do sul, em termos de trazer outra nação para ser disciplina do Senhor sobre esses reinos, não é? Para quem não conhece bem a história de Israel, houve tempo em que a monarquia rachou entre reino do norte e reino do sul, e o destino foi o mesmo dos dois, embora em tempos diferentes. Deus eventualmente levantou uma nação para trazer castigo sobre o seu povo que o abandonou. Parece que o salmo aqui está mais focado no que aconteceu no reino do norte, porque no versículo 2 existe uma ênfase em Efraim, em Benjamim, a ideia de referir-se a Israel como sendo José no verso 1. São expressões que remontam a tribos do norte, vamos dizer assim, né? Tribos do reino do norte. Então, existem indícios que apontam para a ideia de que talvez esse salmo tenha sido composto logo depois que o reino do norte foi invadido pela Assíria, em 722 a.C. Então, se esse é o contexto, eles foram devastados. E aqui o salmista então está fazendo o quê? Uma repetida súplica por restauração. Esse é o foco do salmo, tá? Versos 3, 7 e 19 são os refrões. Se você leu com atenção, você vê que são versos repetidos. Verso 3, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verso 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verso 19, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Isso aqui é o refrão da música, é aquele que a gente grava primeiro, não é? É aquele que a gente sai da igreja cantando. Você não conhecia a música, mas o refrão você guardou. É o que o salmo repete, é uma súplica por restauração. Refrões, então, eles dão uma dica para a gente da estrutura do salmo. Esse salmo poderia ser dividido em 3 estrofes, mas a terceira ela é grande. Então você consegue entender subdivisões na terceira, o bloco que vai do verso 8 até o 19. Mas é como se Deus contasse parte da história, não é? Através do salmista, e vem a súplica. Parte da história, a súplica. Parte da história, a súplica. Voltando sempre no refrão. Então o refrão explica não só a estrutura do salmo, mas o cerne da música, a ênfase da poesia. E o anseio do salmista é de que a vergonha que eles hoje sentem seja transformada em glória. Olha o versículo 5 e 6. Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituis-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Está vendo? Ele está falando assim, a gente é motivo de chacota, Deus. A gente é motivo de vergonha. Então, se essa é a realidade, o que ele pede? Ele pede que o rosto do Senhor resplandeça sobre nós. A ideia de que a glória do Senhor venha sobre o povo. O rosto do Senhor resplandeça. É claro que essa glória aqui não é nossa. Essa glória, ela não tem interesse autocentrado, é o reflexo da glória divina. É parecido com aquele texto em que Paulo fala assim, eu não vou me gloriar senão na cruz de Cristo. Já pensou? Fala assim, então, eu sou um cara orgulhoso, eu me orgulho da cruz de Cristo. O que Paulo está falando? Ele está se orgulhando de uma coisa que na verdade retrata a sua vergonha. A cruz retrata o meu pecado. Então não tem nada de meu nessa glória. Gloriar-se na cruz é gloriar naquilo que Cristo fez por causa da minha sujeira. É isso que Paulo está dizendo.
Ele não está se orgulhando de uma coisa que ele fez. Ele está se orgulhando daquilo que lhe deu nova identidade, porque o que ele fez antes é vergonhoso. É nesse sentido que pedir a glória do Senhor vinda sobre nós não é uma coisa que se torna nossa, é dele. A glória é reflexo dele em nós. A esperança, existe um tom de esperança nesse salmo. É verdade que ele está triste, ele está abatido, é um salmo de lamento, mas existe uma esperança. E talvez ela possa ser traduzida pelo final do verso 2. Olha lá, a segunda parte do verso 2 fala assim: desperta o teu poder e vem salvar-nos. Desperta o teu poder. Essa oração é de quem reconhece a grandeza do Senhor. Ele é chamado no versículo 1 de pastor de Israel. Antes que você pense só em cuidador de ovelhas, lembre-se que o rei era chamado de pastor. É aquele que governa o seu povo, que conduz, que dirige, que lidera o seu povo. Então Deus é chamado de pastor, ele é o rei, ele é o guia. E um título é dado a Deus várias vezes nesse salmo. Versículo 4, ele é chamado de Senhor Deus dos exércitos. Versículo 7, Deus dos exércitos. Versículo 14, ó Deus dos exércitos. E o 19, restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Percebe a ênfase? Então, faz sentido a esperança ser assim: o Senhor é o Deus de todo o poder, o Senhor é o Deus dos exércitos. Venha ao nosso socorro. E esse Deus dos exércitos, o seu poder é útil para quê? Olha que interessante o que o salmista vai dizer. Ele vai mostrar que o poder de Deus é necessário e é útil tanto para nos livrar de inimigos externos, quanto de inimigos internos. Veja por quê, versículo 16. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. A ideia é que o poder de Deus livre dos inimigos. Pereçam os teus inimigos, Senhor. É um clamor de que o Senhor nos livre dos nossos inimigos. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa entender, que é muito bonita aqui no versículo 18. É triste ao mesmo tempo que é uma súplica bonita. Versículo 18 fala assim: e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Há um senso de reconhecimento de que falta saúde, falta vida. Senhor, traz vida de volta a gente. A gente está como videira quase morrendo. Está vendo? Vivifica-nos. É uma súplica de quem ama o Senhor, mas se vê fraco espiritualmente. E o poder de Deus, ele é útil, tanto para nos livrar dos inimigos, como também para nos livrar da nossa própria apatia. Quando você se deparar com pessoas que estão abatidos, principalmente por causa dessa pandemia, e não tem ânimo para voltar à casa do Senhor, exorte-o a orar: Senhor, invoca-me, então serei vivificado. Invoca-me, vivifica-me, e invocarei o teu nome. Que nem o verso 18, vivifica-me. É um clamor de quem reconhece a sua apatia, mas que sabe que o poder de Deus é capaz de combatê-la. Então esse Deus cuida do seu povo, livrando-nos de adversários externos quanto adversários internos à igreja. Isso aqui é importante, a gente precisa reconhecer isso. Nós precisamos do poder de Deus para nos livrar dos perigos que estão fora e dos perigos que estão dentro. Percebe que o salmista, ele faz uma oração bonita, porque ele sabe que tem problema fora, mas tem problema dentro também. E esse é o pré-requisito necessário para suplicar por mudança, para pedir que haja mudança. A analogia que ele usa, como deixamos bem claro ao longo da liturgia e agora no texto, é da videira plantada em Canaã. Essa é a ênfase do texto, da videira plantada em Canaã. Ele começa o versículo 8, do 8 até o 15 ele usa essa analogia da videira. É o trecho principal do salmo. Ele fala assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Olha como ele conta a história do povo saindo do Egito e entrando na terra prometida em Canaã. É como se Deus tivesse pegado a mudinha, né? Ele pegou lá a mudinha e ele plantou, limpou a terra, tirou as nações, limpou a terra, preparou a terra. Reverendo Bruno leu o texto de Isaías 5 dizendo que Deus preparou bem, e ainda diz para o povo assim: por acaso tinha mais alguma coisa que eu tinha que fazer por vocês? E a resposta é óbvia: não, Senhor, a gente não frutificou bem por nossa causa. Não faltou nenhum cuidado do Senhor. Deus tomou cuidado. E lembra, a videira é uma planta frágil.
Então, quando Deus plantou em Canaã, Ele não deixou ao léu. Ela é uma planta frágil e ela cresceu. O texto fala que essa videira se tornou bela. Perceba que essa analogia da videira, a gente leu alguns textos, né, na liturgia, mas ela é usada em outros lugares. Oséias se refere ao povo de Israel como uma videira, Isaías, como a gente leu no capítulo 5 na liturgia, Jeremias no capítulo 2, Ezequiel 15, vários profetas se referem ao povo como uma planta da vide, né, uma videira. E aqui no Salmo 80, ela tem altura e abrangência. Olha que bonita, versículo 10. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Está vendo como ela ficou grande? Grande e bonita. Deus cuidou dela bem. O verso 9 diz que Ele dispôs o terreno, e ela encontrou raízes profundas. Portanto, ela foi bem cuidada. Mas como ela é uma planta frágil, ela precisa de proteção. E o mesmo Deus que a fez gloriosa é o Deus que abriu as cercas para que essa videira improdutiva fosse destruída. Os versos 12 e 13 são uma outra maneira de retratar o texto que o reverendo Bruno leu, de Isaías capítulo 5. Olha só o 12 e 13. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Aqui, a referência é de Deus ter escancarado as proteções de Israel. Não é? Era comum proteger a vinha de animais com muros, com cercas. Aqui, Deus abriu a cerca e deixou que animais selvagens entrassem. Ao invés de Israel promover a inveja das nações vizinhas pela sua fidelidade, pela sua prosperidade, na verdade, ela tinha virado alvo de vergonha. Então, o que Deus fez? Abriu a cerca. Ele se refere ao javali da selva. O javali aqui é selvagem, no sentido de que é um animal impuro, era considerado um animal impuro, então é representativo do estrangeiro que entrou na terra e ocupou esse lugar. Portanto, a analogia é de uma videira que foi bem cuidada, mas infelizmente não teve um final bonito. Então, para terminar a reflexão em cima desse salmo, o clamor do salmo é: restaura a tua vide. Restaura a tua vide. Versículos 14, 15 e depois o 17. Olha só. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. A súplica, então, é de que Deus volte a cuidar do que é dele. E essa oração sempre foi proferida de forma muito linda pelos servos de Deus. Há uma outra oração bem parecida, que nós nos referimos a ela na reunião de oração, quando o presbítero Gilson fez uma reflexão em cima de Daniel 9. No final da oração de Daniel 9, ele fala assim: Senhor, tem misericórdia do teu povo, da cidade que se chama pelo teu nome. Em outras palavras, cuida porque é teu, Senhor. Não é porque é a gente. Cuida daquilo que o Senhor remiu, daquilo que traz glória ao teu nome. Essa é a súplica. E é isso que a gente vê o salmista fazendo aqui, suplicando para que Deus cuide do que é dele. Essa oração carrega a expectativa de que Deus vai fazer isso mediante uma pessoa, um personagem. Ele é chamado de nomes diferentes aqui. No versículo 15 ele é chamado de sarmento. O sarmento é o ramo novinho da vide, tá? É o broto, é aquele ramo. E no versículo 17 ele é chamado de filho do homem. Esse personagem é importante. Existe aqui a ideia de que há uma expectativa de que um ramo vá brotar e vá frutificar. O homem da tua destra, a ideia de alguém que foi estabelecido. Né? Versículos 15 e o 17 repetem essa ideia de algo que foi colocado à força, com a destra, com a mão forte. Essa é a ideia. Alguém que Deus fortaleceu para si. Essas são características que apontam para Cristo. Cristo é o ramo. Ele é o rebento de Jessé. Lembra? O rebento de Jessé. Ele é o ramo, ele é o sarmento que vai ser produtivo. Ele é o filho do homem, um título que inclusive ele usou para si. Não é? Por isso que nós lemos na liturgia João capítulo 15.
Eu sou a videira verdadeira. A vinda de Cristo é o cumprimento de uma promessa que Deus tinha feito lá no passado. Se depois você quiser, leia em casa, seria muito interessante para a sua edificação. Leia Oséias 14. Oséias 14, depois daquela história triste de um profeta que casa com uma mulher impura, que é desleal a ele, no finalzinho há uma súplica de que Deus vai fazer a videira florescer novamente. Foi cumprida. Ele chega e diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. A ideia é que a vinda do Filho é o cumprimento dessa videira que floresce. Ele é a vida que faz a igreja crescer. Ele é a prova de que Deus não abandona o seu povo, mas o faz florescer. O fato de Deus fazer essa planta frágil sobreviver testifica acerca da glória do agricultor, não é? Se essa planta era frágil e ela foi destruída ao ponto de quase morrer, esse agricultor é bom. Rapaz, esse agricultor é bom. Ele faz essa plantinha moribunda voltar a frutificar. Nós somos meros cooperadores na lavoura de Deus, mas quem dá o crescimento é Ele. Lembra Paulo falou? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Só frutificamos quando nós estamos em Cristo, como o texto de João 15 nos ensina. Sem Ele, nada podemos fazer. Agora, como é que a gente é cooperador nessa lavoura? E eu quero terminar essa mensagem levando a gente a refletir um pouquinho sobre isso. E aqui é só um começo, é um estímulo inicial para a gente pensar na saúde da videira. A gente não quer tirar a glória da videira, a arte do viticultor, mas a Escritura diz que a gente é cooperador, a gente é instrumento de Deus para o crescimento da videira. Não é? A gente é instrumento para o crescimento do corpo, a gente é instrumento para a edificação do povo de Deus. A Escritura diz isso várias vezes no Novo Testamento. Para isso, a nossa igreja precisa toda estar preocupada com pessoas. Os presbíteros sabem por que eu tenho falado tanto sobre cuidar de pessoas. Não é? A nossa necessidade da gente focar em gente. Novos oficiais têm que entrar na igreja não só para tratarem, mas para serem tratados. E novos membros entram não só para serem servidos, mas para servir. Porque num organismo todos nós precisamos de cuidados. Todos somos videira e carecemos de cuidado. Por outro lado, todos devemos frutificar por amor à videira. Não é? Então, se a gente é cooperador e tem que frutificar, o que isso significa? Olha a importância da gente viver de modo digno do Evangelho, batalhando juntos pela fé evangélica. Linguagem de Paulo aos Filipenses. A ideia de que a videira conjuntamente frutifica. Nós não somos ramos retirados da videira. A gente só frutifica ligado a ela. É por isso que a gente nunca deveria pensar em trabalho para-eclesiástico como sendo alguma coisa que anda separado da igreja. Está errado. Para-eclesiástico só é válido quando é apoiador da igreja e anda lado a lado com ela. Porque você não frutifica longe da videira. Você não pode frutificar longe da videira. Daí a necessidade da gente resgatar pessoas que estão desconectadas da gente. Porque eles não frutificarão. E a chance de minguarem na sua fé é boa. Triste realidade, mas é verdade. Nós carecemos de estar ligados a Cristo e ao corpo dele. Isso significa que o Evangelho nos renova o esplendor do rosto do Senhor sobre nós, quando a gente serve como grupo. E eu termino falando sobre a necessidade de sermos discipuladores que geram discipuladores. Essa é uma coisa que a gente pensa pouco. Tanto é que discipulado para a maioria das pessoas na igreja é um curso que você faz em poucas semanas. Terminei discipulado. Quando Jesus fala assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Quando ele ordena, fazei discípulos, texto que Eliezer pregou em março. Fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito e ensinando-os a guardar todas as coisas, é porque demanda muito tempo fazer discípulos. É ensinar todas as coisas. Discipular não é um projeto de 13 semanas. É um projeto de bastante tempo. Até que pessoas estejam maduras para produzir outros discípulos. Esse tinha que ser o nosso alvo. Sabe um texto que parece soberbo, mas a gente devia dizer com ousadia? Santa e temerosa ousadia? A gente deveria dizer assim, sede meus imitadores.
como eu sou de Cristo. Mas se eu falo isso para o nosso povo aqui reunido, eles diriam: pastor, quem sou eu, pastor? O senhor, os presbíteros, talvez, mas quem sou eu? Olha que mentalidade errada. Como se fazer discípulos fosse privilégio só de alguns, fosse tarefa só de alguns, ou só coisa de apóstolo. Nada disso. O tempo todo o Novo Testamento nos convoca a sermos imitadores da fé dos nossos líderes. É claro que a gente usa diferentes dons. Eu não estou dizendo que todo mundo tenha dom de ensino e deva fazer o discipulado da mesma maneira, mas a gente tem que treinar a gente para seguir a Cristo. Isso é uma tarefa de toda a igreja. Discipulado não deve ser um dos ministérios da igreja. Os ministérios da igreja todos tinham que girar em torno de fazer discípulos. Percebe a mudança de mentalidade? Não é assim, inclusive a nossa igreja tem discipulado. Não, é o que ela devia fazer. Tudo mais devia girar em torno de fazer pessoas mais parecidas com Cristo Jesus. E assim como Cristo investiu num grupo pequeno de discípulos, eu creio que a gente pode aprender a treinar pessoas em pequeno número, mas ver frutos mais duradouros. Essa é a minha oração. Que Deus use você que está aqui presente para treinar, que seja um número pequeno de pessoas, mas que sigam a Cristo com mais afinco. E que os que nos ouvem pela internet sejam desafiados pelo Espírito Santo de Deus a serem discipuladores que produzem discipuladores. Vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos desafia. Nós não gostamos de sermos exortados nos nossos erros, mas nós precisamos disso. Eu preciso disso. Os meus irmãos precisam disso. Por isso a nossa oração nessa noite, à medida que encerramos esse culto ao Senhor, primeiro é de gratidão, Senhor, porque a gente vem aqui para te adorar e na verdade o Senhor é quem nos banqueteia. Mas também um senso de vergonha, porque a gente tem estado na tua casa há tanto tempo e às vezes os nossos olhos passam a olhar para outras coisas e não para o principal. Às vezes nossos esforços são gastos com coisas que são secundárias, Senhor. Não são erradas, mas são secundárias. E a gente perde de vista a missão principal. Abençoe PPN. Abençoe a Igreja Presbiteriana do Parque das Nações para que reconheça onde está errada e esteja disposta a mudar. Oh, Pai, isso é tão necessário para que nós caminhemos rumo à saúde cada vez mais evidente. Não permita que o orgulho nos faça achar que nós fazemos bem. Dá-nos um coração disposto a reconhecer que a gente não faz bem e a gente precisa melhorar. Precisamos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos erros e suplicar a tua bênção, suplicar o teu auxílio, para que sejamos mais focados na missão de fazer discípulos. Essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica. Ouve, Senhor, a oração do teu povo, e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém.